Você vai ouvir agora um capítulo do Manifesto Ilumina Brasil, um movimento que nasce do colapso do velho mundo e escolhe colocar a consciência no centro, o amor em ação e a criatividade a serviço de transformar o Brasil. O manifesto está disponível em áudio, PDF e também em livro impresso. Para acessar todos os capítulos, conhecer o movimento e participar da comunidade, visite iluminabrasil.org. Consciência planetária. Mudar nossa relação com a Terra é o início de toda a transformação. A separação entre o ser humano e a natureza não foi apenas um erro conceitual. Foi a rachadura que inaugurou o abismo. Quando nos colocamos acima da vida, fora dos ciclos, distantes da Terra, algo essencial se quebrou. Desfez-se o vínculo, o pertencimento, a escuta. Perdeu-se também o limite. E desde então construímos uma sociedade inteira sobre esse rompimento, até que ele começasse a ameaçar a própria existência. O que hoje chamamos de crise climática ou colapso ambiental não é uma anomalia isolada. É o reflexo de uma lógica profundamente enraizada. Tratar a Terra como mercadoria. Medimos progresso pelo acúmulo. Chamamos extração de desenvolvimento. E naturalizamos a destruição em nome do crescimento. Mas que tipo de avanço é esse que compromete a continuidade da vida? Perdemos o eixo. Perdemos o chão. Tudo em nós começa na Terra. O alimento, a água, o ar, o calor. E tudo que a fere também a vida. Esquecemos isso? Esquecemos quem somos. E essa amnésia coletiva, sustentada por sistemas econômicos, hábitos inconscientes e políticas destrutivas, agora se manifesta como uma ameaça real a tudo que torna a vida possível e humana, e ao mundo que ainda podemos perder se não mudarmos a tempo. Esta primeira dimensão é um chamado à lembrança e à reconexão, não de forma simbólica ou idealizada, mas como base de uma nova forma de existir. Não fala apenas sobre a Terra. Fala sobre nós, sobre a ferida que abrimos e sobre a possibilidade concreta de um novo começo, se ainda formos capazes de escutar. A Terra adoecida nos devolve o espelho. A crise ecológica que enfrentamos não é uma tragédia natural, é consequência direta dos desequilíbrios da consciência humana. A forma como devastamos a Terra é a mesma com que devastamos a nós mesmos. O planeta que sufoca é o espelho de uma humanidade adoecida. Não são eventos isolados. São sintomas de uma lógica que separa, explora e esquece. A cada ano, cerca de 10 milhões de hectares de floresta são perdidas no mundo. FAO 2020. Desde 1970, já perdemos 69% da vida selvagem do planeta. WWF 2022. Os oceanos recebem entre 8 e 12,7 milhões de toneladas de plástico por ano, e essa quantidade pode triplicar até 2040. ONU Meio Ambiente 2024. Mais de 400 milhões de pessoas são expostas a agrotóxicos acima do limite seguro. OMS 2021. A temperatura média global já ultrapassou 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial e 2024 foi o ano mais quente da história. OMM 2025. Esses números não são apenas alarmantes. São reveladores. Exibem o descompasso entre o mundo que dizemos querer e o que de fato sustentamos. Seguimos buscando soluções técnicas, como se fosse possível corrigir um abismo com inovação de superfície. Mas a raiz do problema não está na tecnologia. Está na consciência. Está na forma como tratamos a Terra e tudo o que é vivo como recurso a ser explorado, e não como relação a ser cuidada. A Terra adoeceu, mas ela não é a única. Estamos todos adoecendo juntos. Talvez seja a hora de parar de enxergar o planeta como problema e começar a reconhecê-lo como espelho do que precisamos transformar em nós.
quando a desconexão vira sistema. A separação foi escrita em leis, legitimada por religiões, reproduzida por escolas, protegida por governos e celebrada por mercados. Deixou de ser crença pessoal e passou a operar como alicerce de uma civilização inteira. A colonização não foi apenas territorial, foi também a destruição de cosmovisões enraizadas na Terra, a imposição de uma lógica de dominação sem vínculo com a vida. Silenciou culturas que viam a Terra como viva, culturas que celebravam os ciclos e reconheciam o sagrado nos rios, florestas e montanhas. Em seu lugar, impôs-se a lógica da extração, da linearidade e da separação. Desacreditou a sabedoria do chão e glorificou a tecnologia do distanciamento. Essa ruptura não ficou no passado, ela segue operando no presente, institucionalizada, travestida de progresso. Seguimos decidindo como se o planeta fosse inerte, ilimitado, desconectado da nossa própria sobrevivência. Educamos como se a natureza fosse conteúdo, não contexto. Legislamos como se os ecossistemas não tivessem voz e governamos como se a Terra fosse apenas uma variável de custo. Mas nas bordas desse modelo, uma memória insiste em não morrer. Povos originários seguem protegendo territórios com a própria vida. Comunidades tradicionais sustentam formas de existência que cuidam, escutam e respeitam. Há sabedorias que nunca deixaram de saber. Há práticas de cuidado que resistem. E é a partir delas, e não do centro, que pode brotar um novo mundo. Só protegemos o que sentimos como parte de nós. A Terra é a origem, corpo, uma extensão do que somos. A separação foi ensinada, mas o pertencimento é anterior a qualquer cultura. Está gravado em nós, mesmo que silenciado. Recuperar esse vínculo é um ato de integridade, um retorno ao real. A consciência planetária é relação, um modo de se posicionar no mundo. É saber que a vida se tece em vínculos, que só cuidamos do que sentimos como parte, que só protegemos o que reconhecemos como vivo, e que não basta amar a natureza no fim de semana. É preciso lembrar todos os dias do fio do pertencimento que nos une à Terra. Esse fio passa também pelo tempo, pelo ritmo da vida, pela escuta do que vive ao redor. A Terra nos pede sintonia. Enquanto operamos sob a lógica da aceleração, ela continua respirando, no tempo dos ciclos. Reaprender a habitar esse tempo é parte da reconexão, é resgatar o encantamento, a intimidade com o que floresce sem pressa. Não cuidamos do planeta porque somos ativistas. Cuidamos porque estamos vivos. O colapso tem donos. O colapso que enfrentamos não é fruto apenas de ignorância ou distração. Ele tem arquitetos e beneficiários. Tem nome, estratégia e lucro. Governos seguem subsidiando a destruição, e as empresas enriquecem ao esgotar bens comuns. Bancos financiam projetos que envenenam o solo, os rios e os territórios. A destruição virou um negócio concentrado nas mãos de poucos. Apenas 100 empresas foram responsáveis por mais de 70% das emissões industriais de gases de efeito estufa desde 1988. CDP Climate Accountability Institute 2017. Mas por trás desses agentes, há um sistema. A verdadeira crise não está só nas emissões ou no desmatamento, está na naturalização de uma lógica que permite que isso continue, mesmo quando já sabemos o custo humano, ecológico e espiritual. Enquanto esse sistema for tratado como inevitável, nada mudará de verdade. A transformação não será liderada por quem lucra com o colapso. Não é por acaso que acordos internacionais fracassam, leis ambientais são desmanteladas e a vida é trocada por lucro. Aceitar essa lógica é legitimar o inaceitável. Precisamos confrontar as engrenagens que sustentam o colapso e criar outras, capazes de sustentar a dignidade da existência. Para isso, é preciso organizar o amor, estruturar a consciência e direcionar a criatividade, forças já presentes em nós, mas que precisam se tornar ação coletiva.
É tempo de defender os povos que protegem os territórios e reconhecer a natureza como sujeito de direitos, de exigir políticas que cuidem do que ainda pulsa e desmontar as estruturas que tratam a vida como custo. Regenerar também é decisão. É o gesto de alinhar-se com o que sustenta a vida. É saber dizer não e ter coragem de manter de pé aquilo que pode dar futuro ao mundo. O mundo que sustentamos com os nossos gestos. Há um tipo de silêncio que sustenta o colapso, o dos hábitos que não questionamos. Falamos de mudança, de regeneração, mas seguimos agindo como se nada estivesse acontecendo, como se nossas escolhas fossem neutras e a responsabilidade estivesse sempre em outro lugar. Mas cada gesto cotidiano é uma escolha, uma declaração de mundo. O que consumimos, descartamos, clicamos, financiamos, vestimos, comemos, tudo isso organiza silenciosamente o mundo. É confortável imaginar que apenas corporações e governos são responsáveis. Mas o sistema também depende da distração, da conveniência e da nossa inércia. A alimentação moderna foi sequestrada por cadeias produtivas tóxicas. A indústria de produtos de origem animal está entre as maiores causadoras de desmatamento, emissões de gases de efeito estufa e contaminação das águas. Monoculturas para a ração destroem florestas. Ultraprocessados, embalados em plástico e aditivos, envenenam corpos e ecossistemas. Tudo que machuca o planeta, machuca também os nossos corpos. Reduzir o consumo de produtos de origem animal é uma das escolhas mais eficazes que podemos fazer, por nós, pela terra, pela vida. E a alimentação é só uma face do espelho. O mesmo vale para o que vestimos, acumulamos e descartamos. Para o uso da energia, os meios de transporte, os algoritmos que alimentamos com nossa atenção. Também vale para o destino do nosso dinheiro, do nosso lixo e do nosso tempo. Coerência é presença. É atravessar o conforto da repetição e escolher, com os olhos abertos, o que sustentar. Em tempos de colapso, cada gesto é um voto. Cada escolha pode ser um ponto de partida ou um ponto de ruptura. A Terra como critério de futuro. A crise climática já não é uma hipótese distante. É o centro da encruzilhada civilizatória em que vivemos. Secas extremas, colheitas perdidas, migrações forçadas, eventos climáticos devastadores. O colapso ecológico já está reorganizando a vida no planeta. E ainda assim, seguimos tratando a emergência ambiental como um tema lateral, quando ela deveria ser o critério central de toda decisão política, econômica e cultural. Não haverá regeneração simbólica sem transformação real. A transição energética precisa ser urgente, mas também justa. Não basta trocar combustíveis fósseis por novas tecnologias se a lógica seguir extrativista, concentradora e predatória. A reconversão da matriz produtiva, alimentar e energética precisa ser guiada por outra ética, a da vida no centro. Enquanto governos seguem subsidiando combustíveis fósseis e grandes empresas lucram com a destruição, populações inteiras enfrentam os custos muitas vezes sem voz, sem água, sem proteção. A justiça climática exige justiça social, porque quem menos polui é quem mais sofre. E só haverá futuro se ele for para todos. Isso exige enfrentar as engrenagens do colapso e criar outras. Reconhecer os limites do planeta, proteger biomas e territórios, garantir os direitos da natureza como fundamento jurídico e político, cuidar do comum como critério de organização coletiva e deixar claro que a crise climática não é apenas ambiental, mas também espiritual, econômica e moral. Colocar a Terra no centro é um gesto de maturidade. É reorganizar o mundo a partir do que sustenta a vida. Porque ou enfrentamos essa crise com coragem e consciência agora, ou seremos forçados a enfrentá-la depois, sem escolha, sem tempo e com muito mais dor. Entre o essencial e o possível. A Terra está falando. Fala pelas secas que se prolongam, pelas chuvas que transbordam, pelos ventos que já não obedecem aos mapas. Fala pelos ciclos que se rompem, pelas espécies que desaparecem. Ela se expressa com gritos, mas também com silêncios,
na beleza que ainda resiste, na dança das nuvens, no pulsar do invisível. Escutar é abrir espaço. Regenerar é mudar de lugar por dentro e por fora. É abandonar a ilusão da separação e reorganizar a vida com base no vínculo. Porque só há futuro onde houver reencontro. E não se trata de voltar ao passado, mas de criar outro centro. Um eixo de cuidado capaz de sustentar escolhas, políticas, relações e tempo. Colocar a vida no centro é mais do que um detalhe ecológico, é uma virada civilizatória. É inverter a lógica do mundo. Deixar de medir valor pelo que se acumula e começar a reconhecer valor no que sustenta, no que nutre, no que permanece. É preciso transformar o cuidado em critério. Porque a Terra não é cenário. É viver com consciência. É aprender a caminhar dentro dela como quem pisa no sagrado. A revolução de que precisamos germina em gestos. Cresce nas margens. Se enraiza em quem não desistiu da lucidez. Começa onde ainda há solo fértil, onde há escuta e onde existe a decisão de não repetir os passos que nos trouxeram até aqui. Se ainda há um amanhã possível, que ele floresça em nós com a dignidade de quem se lembrou do essencial. Que nos encontre mais serenos, mais disponíveis, mais verdadeiros. Porque somos a Terra e nos lembramos a tempo. Você acabou de ouvir um capítulo do Manifesto Ilumina Brasil, um movimento que existe para despertar, conectar e organizar pessoas, até que a consciência esteja presente em cada espaço da vida comum. Se este chamado tocou você, lembre-se, o Ilumina só existe porque é coletivo. Saiba mais, participe da comunidade, vivencie nossos encontros e mergulhe em conteúdos transformadores em iluminabrasil.org. Adquira o manifesto impresso, fortaleça o movimento com sua contribuição.